Versículos que marcaram a minha vida. Mateus, capítulo 24, verso 19. Palavras do Senhor Jesus. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Além do asterisco, do círculo, do sublinhado, tu vai ver que tem a data e tem uma observação. Sonho 24/19. Bom, eu tive um sonho. Um sonho meio estranho, porque eu vi uma árvore e aparecia o número 2419. Aí eu vi uma piscina, aparecia o número 2419. Aparecia no céu, enfim, era como se eu tivesse, claro, naquela época ninguém falava isso, em 2008, mas era como se eu estivesse num drone e todas as imagens, todas as figuras, todas as paisagens eram numeradas. Só que o número era sempre o mesmo, 2419. E aí ele estava na horizontal, ele estava na vertical, ele estava na diagonal. Era muito estranho. Aí eu acordei impactada com o sonho e liguei para o meu pai e contei. Porque a Bíblia diz que se tu tem um sonho, tu conta como sonho. E se for algo de Deus, Deus vai revelar. A gente não parte do princípio que é algo espiritual, que é alguma palavra, que é algo sobrenatural. Não. Quem conta um sonho, conta como sonho. O que Deus vai fazer, falar, apresentar depois, compete a Deus. A gente conta o sonho. E foi o que eu fiz. Liguei pro meu pai logo cedo, assim, e contei para ele o sonho. E eu lembro que ele disse assim: minha filha, Deus quer falar contigo. Pega a tua Bíblia, que ele vai falar contigo. Aí foi o que eu fiz. Desliguei o telefone, peguei minha Bíblia, fui pro quarto e comecei a procurar esse número na Bíblia. O meu raciocínio foi assim: eu peguei Gênesis e fui lá, Gênesis capítulo 2, de 4 a 19, ou Gênesis 24, versículo 19. Eu comecei a jogar com os números para ver como que eu encontrava esse número na Bíblia. Todo tipo de combinação eu fiz. E aí eu encontrei, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha lá, a data, 2008, e a minha pesquisa na época, tá? Os livros em que eu encontrei o capítulo 24 e o versículo 19. Eu lia, orava e tipo, Deus não me dizia nada com aquele verso. Aí, se vocês olharem, eu encontrei Mateus, capítulo 24, verso 19. Quando eu li esse versículo, esse texto, é como se as letras aumentassem de tamanho. Eu percebi que havia uma revelação, havia alguma mensagem, alguma lição, algo tinha naquele texto. E aí eu continuei, ó. Tu pode ver que eu ainda segui adiante mais um pouco, para ter certeza. Quando cheguei no Apocalipse não tinha mais, eu voltei, vamos dizer, para revisar a minha pesquisa e tive certeza que o que Deus estava falando comigo era Mateus, capítulo 24, verso 19. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias.
Esse versículo, ele está no capítulo 24 de Mateus. E todos sabem, ou deveriam saber, que esse é aquele capítulo em que Jesus fala do princípio das dores. É um capítulo muito profundo, muito importante para os cristãos, porque Jesus fala de acontecimentos futuros. Para muitos, dizem que aquele capítulo já se cumpriu. Eu não creio assim. Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela sempre é atual e que sempre ela pode nos ensinar. Sim, o contexto histórico do capítulo 24 de Mateus se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Porque Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. E no vídeo anterior eu ainda comentei, Jesus chorou ao ver, ao saber, ao mencionar, ao avisar sobre o fim de Jerusalém. Ela foi destruída pelo imperador Tito, imperador romano, no ano 70 depois de Cristo. Aí tu vai dizer, tá, então tá, se cumpriu. Jesus fala que tu tem que pregar o evangelho nos quatro cantos da terra. Quando o evangelho do reino for pregado, aí virá o fim. Daí eu te pergunto, o evangelho do reino está sendo pregado? Foi pregado nos quatro cantos da terra? Todas as nações? De norte a sul, de leste a oeste? Óbvio que não. Claro que não. Nós seguimos pregando, evangelizando, ensinando, buscando o perdido. Então, eu vejo que mesmo que uma palavra se cumpra num determinado tempo histórico, ela não está impedida ou encerrada para novas aplicações, para novas revelações. Esse versículo, eu tenho um vídeo no canal que eu falo um pouco sobre ele, mas não especificamente, porque era bem no início, se tu quiser ver esse vídeo, ele tá com o nome de a carreira que nos está proposta, se eu não tô enganada. Esse versículo me tocou, como é a série que nós estamos, versículos que marcaram a minha vida. Primeiro lugar, óbvio, né? Eu nunca engravidei e nunca amamentei. Então, é um versículo que eu não vivi. Então, eu só posso falar por revelação, porque Deus revelou, porque Deus me explicou, me ensinou esse versículo. Não porque eu tenho experiência para falar. Mas pesquisando, fazendo aquela nossa pesquisa das diferentes versões e traduções, eu encontrei uma que diz assim, ó: que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando criancinhas de peito ou tiverem amamentando seus bebês. A gente consegue imaginar o grau de dificuldade de uma mulher grávida diante de todo o contexto do capítulo 24 ali. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, dá para ver que é difícil. Agora tu imagina tu grávida e tu imagina tu amamentando. Então, o que Jesus neste capítulo fala? Ele também fala que a tua fuga não seja no sábado. Nós sabemos que o sábado era um dia sagrado para o judeu, tudo fechado, tudo parado.
diz que não seja no inverno, o inverno muito rigoroso. Então, a gente consegue entender o contexto de que é muito mais difícil tu escapar, tu sobreviver, tu te livrar de uma coisa perigosa, mortal, gravíssima, em condições normais. Agora imagina em condições difíceis, que dificultam, que aumentam o grau de dificuldade. Pelo menos é assim que eu entendo. Só que o que me chama atenção é que, ó, no capítulo 24, no verso 4, Jesus fala assim, ó, ninguém vos engane. No 5, ele diz, enganarão a muitos. No 11, ele fala de falsos profetas. No 12, ele diz que a iniquidade vai se multiplicar e que o amor de muitos esfriará. Então, se vamos dizer que só o amor diminuindo, isso já é terrível. Não, o amor diminui, o amor esfria e a iniquidade se multiplica. Então, tu já começa a ver o cenário. O que Jesus está nos advertindo. No 24, ele diz que iria ter falsos cristos. Lembrando que a palavra Cristo, no original, é Messias, que quer dizer ungido, escolhido. Falsos profetas, então, falsos cristos, falsos profetas. Também fala de que vai ter uma atmosfera, uma situação na natureza também. Tudo isso vai impactar a natureza também. Depois, por favor, leia o capítulo. Leia as referências. Aí, vão seguindo meu raciocínio. Vamos juntos. Em 2 Coríntios, também é falado que Satanás, ele se finge, ele se passa por anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. Porque ele lida com o quê? Com falsos apóstolos, falsos obreiros, ou obreiros fraudulentos. Aí eu te digo, não é exatamente isso que estamos vendo? Não é isso que está acontecendo hoje em dia, em 2023? João, 1 João, fala que não é para nós darmos crédito a qualquer espírito, que nós devemos provar os espíritos, que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, João estava falando que o espírito do anticristo já estava no mundo naquela época. E agora, diante de tudo que nós estamos vendo todos os dias, o espírito da verdade, ele se contrapõe ao espírito do erro. O mundo ouve as mentiras. Esse espírito do anticristo. O mundo está conectado, está unido, está ligado ao espírito do erro, ao espírito da mentira. A essa igreja, entre aspas, falsa, falsificada. Eu botei o entre aspas na igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Mas esta igreja dos nossos dias, que deturpa a palavra de Deus, que fala coisas que nem na Bíblia estão, que acrescenta e que diminui. Então, Jesus está nos alertando sobre isso. Aí tu pensa assim, tá, mas o que tem a ver as grávidas? O que tem a ver as mães? O que tem a ver tudo isso? Tem a ver, porque eu entendo assim, ó. Não existe amor maior na terra do que o amor de uma mãe, de um pai. Alguém que dá a sua vida, que gera uma nova vida, que cuida, que zela, que se sacrifica. Então,
eu fiz uma ligação, uma conexão com Paulo, quando ele diz assim, ó, 1 Coríntios 7, depois, por favor, leiam. Ele fala que a situação presente é angustiosa. Ele estava falando para os coríntios isso. Por que que era angustiosa? Porque as pessoas estariam sofrendo muito na carne, com muitas preocupações. E aí ele fala um trecho que diz assim, ó, se tu é casado, viva como se tu não fosse casado. Se tu compra, vive como se tu não comprasse. Se tu chora, como se tu não chorasse. Se tu tá alegre, como se tu não tivesse alegre. Quer dizer, algumas traduções dizem assim, ó, não te apega. Não coloca o teu coração nessas coisas, porque o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A gente está vivendo uma época em que as pessoas falam do amor, o amor, o amor, mas nós sabemos qual é o amor e quem é o amor. Então, as pessoas estão colocando a sua vida, a sua expectativa em ser feliz. Eu escuto isso, eu vejo, eu leio, é tudo que diz assim, eu quero ser feliz, o que importa é ser feliz, ser feliz, ser feliz. Tá na Bíblia isso? Jesus não disse que quem quisesse segui-lo teria que negar-se a si mesmo? Que deveria tomar a sua cruz? Paulo diz que o tempo se abrevia. Vocês estão seguindo comigo? Que ele queria que nós vivêssemos livre de preocupações. Sabe assim, ó, nada te amarrar, nada te prender. É isso. Eu entendo que é isso que o Senhor está querendo nos explicar. Sabe a mulher de Ló que olhou para trás? O coração dela tinha ficado em Sodoma e Gomorra. Ela estava presa. Ela estava preocupada, ela estava ligada naquilo ali, no mundo. Vamos continuar. Paulo fala para Timóteo, últimos dias, dias difíceis. Nós vimos em Efésios o dia mau. Então, tudo isso que eu estou falando é para dizer assim, que não é o discurso de vai ficar tudo bem. Não é isso que Jesus está falando. Nós temos que estar preparados. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Ai das que estiverem amamentando. Ai daquelas que estiverem amarradas, presas, preocupadas, ligadas, angustiadas. Que estão com seus tesouros aqui na terra. Que o seu amor, a sua felicidade, tudo está aqui nessa terra. Tu tá entendendo? O Espírito Santo tá testificando, tá ministrando o teu coração. Jesus tem em dois evangelhos, o título dizia assim, ó, Jesus põe à prova quem quer segui-lo. Aí ele estava caminhando e ele disse, me segue. Não posso, eu tenho que sepultar o meu pai. Aí ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Eu tenho que me despedir dos meus pais. Outro fala assim, eu vou contigo onde tu for. Jesus disse, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Então Jesus nunca enganou que o cristianismo, que o evangelho era renúncia, era sacrifício, era abrir mão, muitas vezes, do teu conforto, da tua segurança, da tua família, da tua cidade, de tudo. Temos exemplos na Bíblia. Olha, Abraão abriu mão de tudo para seguir. Paulo abriu mão de tudo. Podia dar vários exemplos. Mas aí Jesus diz assim, ó, em Lucas, que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Quem ama o seu pai e a sua mãe
mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seus filhos e suas filhas mais do que a mim não é digno. Aí eu já faço um link com esse também. A palavra de Deus está deixando bem claro: teremos dias difíceis. Temos que estar preparados para esses dias difíceis. De novo, Paulo fala para Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente nos últimos dias: as pessoas vão ouvir espíritos enganadores, ensino de demônios. Elas vão acreditar em mentiras, porque elas têm a sua consciência cauterizada. Pelo quê? Pelo pecado. Ele fala que as pessoas vão enganar e vão ser enganadas. Elas vão ser enganadas e vão enganar. É o espírito do engano, que nada mais é do que o espírito da mentira. Nós devemos orar, vigiar, para que nós não venhamos acreditar em fábulas, em mentiras, em espíritos enganadores. As pessoas vão ter coceira nos ouvidos. Elas vão ser apacentadas por pastores que vão falar o que elas querem ouvir. E quando eu digo pastores, não é pastores, é líderes, tá? Elas vão querer ouvir aquilo que elas querem ouvir, não a verdade, não a palavra que confronta, só que é a palavra que conforta. E o vídeo de hoje, esse vídeo, é um alerta. Nós estamos vivendo os últimos dias, os dias difíceis, o dia mau ou os dias maus. Temos visto a verdade ser deturpada, ser ensinada de forma tendenciosa, parcial, seletiva. Pecado continua sendo pecado. Na minha Bíblia, os 10 mandamentos não mudaram, eles continuam ali. Tudo que Jesus falou ainda vale, ainda é verdade. Mais uma vez, Paulo fala para Timóteo: prega, ensina, insiste. Tipo, faz o teu trabalho, prega, em tempo e fora de tempo, para ver se as pessoas se salvarão, se nós conseguiremos salvar alguns ainda, no meio de tudo isso. Aí tu pensa assim: ah, mas isso aí me deixa triste. Não, não fica triste, fica atento, vigia, ora, pede para o Espírito Santo te livrar do espírito de engano. Que o Espírito da verdade se revele a nós diariamente, para que a gente não venha a ser enganado por nenhuma falsa doutrina. Ao contrário, que nós fiquemos firmes conservando a sã doutrina, a verdade das Escrituras, a palavra de Deus. Por isso que eu falo sempre: leiam a Bíblia, meditem, busquem a verdade e a palavra. Medita nesse livro de dia e de noite. Tu não vai ser enganado se a palavra estiver no teu coração. Nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. E que nós devemos pregar o Evangelho para toda pessoa, para toda criatura, para todas as nações. Essa é, vamos dizer assim, a nossa incumbência, a nossa missão: pregar a verdade. Que Deus nos abençoe,
nos guarde, nos livre do mal, que possamos ficar firmes.